Estamos em mais uma videoaula na tentativa de levar informações e facilitar o seu desempenho em provas, em concursos, em questões que você tenha que resolver. Nessa videoaula de hoje, nós queremos tratar de uma metodologia para resolver questões objetivas. Qual é o tipo de questão objetiva? São questões de múltipla escolha, onde normalmente você tem 4, 5 alternativas, um enunciado. Associado a esse enunciado, você pode ter um gráfico, uma tabela, algum tipo de referência que pode permitir fazer a escolha. Nós, normalmente, primeiro ponto que você tem que saber é quanto tempo você dispõe para fazer uma determinada questão. Então, nós temos feito esse tipo de orientação. Numa prova, por exemplo, em que você vai levar 4 horas, que é normalmente o tempo para os concursos, e você tem as 60 questões, você tem em média 4 minutos para cada questão. Então é preciso se planejar. Se eu tenho 4 minutos para cada uma das questões que eu vou encontrar na prova, de que forma eu vou administrar esse tempo? Será que a cada questão que eu pegar eu devo ficar tentando 4 minutos ininterruptamente ou não? Bem, a sugestão que nós damos é que você use 30 segundos, 1 minuto para identificar se tem condição de responder a questão ou não. Esse tempo é mais do que suficiente para você ter uma ideia. Se a resposta, se o entendimento a respeito dessa questão não for possível de ser obtido naquele momento, deixa para depois e avance no sentido de procurar outras questões. Outra questão importante nesse ponto é discutirmos a busca de questões mais fáceis. Normalmente, numa prova desse tipo, você tem vários assuntos, você tem várias disciplinas sendo julgadas, sendo cobradas. E normalmente você é mais forte em 1, 2, 3, você não é forte em todas. Então, normalmente, uma sugestão que nós damos também é que você procure a prova em que você é mais forte, em que você tem mais conhecimento, em que você tem mais base para poder enfrentar. Para que isso? Porque isso vai lhe dar mais segurança para lidar com a prova ao longo do tempo. Porque se você começa a se desanimar, não consegue fazer a primeira questão, não consegue fazer a segunda, a terceira e assim sucessivamente, isso vai abater o seu estado de espírito. O seu ânimo vai ficar abatido e dessa forma você não vai ter condição de fazer as demais questões e provavelmente uma prova que seria boa acaba sendo uma prova ruim, você vai ter um desempenho sofrível no todo, na prova como um todo. Outra questão importante é, você resolveu fazer essa questão. Então, vamos procurar entender, é o ponto base, importantíssimo, você deve analisar. A questão é baseada no texto, leia o texto, sublinhe o que é importante, marque, procure identificar as dicas que estão dentro da questão para ajudar a resolvê-la. Se essa questão tem um gráfico, por exemplo, procure identificar o gráfico. Esse gráfico é um gráfico de barras, esse gráfico é um gráfico de torta, é um gráfico de que tipo? Que informações ele pode lhe passar? Quais são as convenções? Quem é que está, por exemplo, no eixo do Y, no eixo do X? A convenção é que é em milhões de dólares, em bilhões de dólares? O que é que você vai ter que analisar? Às vezes essas questões são coloridas, você vai analisar o que é que está marcado, o que é que está indicado numa determinada cor, numa outra, o que é que está sinalizando, procure entender. Uma vez feito isso, analise as alternativas, porque muitas vezes você tem alternativas que são casca de banana, são alternativas que estão ali apenas para induzi-lo ao erro. Então é importante você analisar, questionar. Quando você identificar uma possível resposta, isso é uma técnica que nós sugerimos e que nós utilizamos ao longo da nossa vida. Coloca um pontinho de lado da resposta. Por exemplo, se a resposta é letra C, coloca um pontinho ali, de maneira que você identifique que a resposta nesse primeiro momento é a alternativa C. Bem, feito isso, vamos para uma próxima questão. E aí você vai novamente buscando uma questão que você tenha segurança, que você tenha condição de responder, que você consiga em 30 segundos, 1 minuto no máximo, identificar que você vai conseguir a resposta e você continua nessa tentativa de isolar as questões que você tem condição de responder e marcando um pontinho. Feito isso, você vai avançando. Quando chegar no momento que você não tem mais condição de responder, pare. Vamos agora para um segundo momento, que é o momento de quê? De ratificar, de confirmar as respostas que você obteve no primeiro momento. Então cada questão que você conseguiu responder deve ser novamente observada, analisada para ratificar. Uma vez confirmando, então você tem a resposta definitiva. O pontinho vai se transformar, por exemplo, num X em cima da alternativa da questão ou num círculo em torno da questão. Feito isso, essa questão fica para um outro momento. Vamos fazer a mesma coisa com as outras que você conseguiu resolver. Terminou o processo em cima de todas essas questões, você pode então agora dar uma relaxada. Você pode alongar, você pode buscar respirar. Isso vai lhe permitir oxigenar o cérebro, vai lhe permitir relaxar, alongar,
por exemplo, buscar uma forma de relaxamento. Então você vai para um segundo momento agora, que é o quê? As questões que você tem certeza que respondeu, que acertou, você vai marcá-las no cartão de resposta. Para quê? Para que você fique só com as questões que você não conseguiu resolver para um terceiro momento da prova. Veja que essa operação de transcrever a resposta para o cartão de resposta é uma operação manual, mecânica, não exige esforço da sua parte. Isso eu procuro fazer uma analogia com o carro de Fórmula 1, por exemplo. Muitas vezes, quando o piloto está na traseira, tentando fazer a ultrapassagem, o tempo todo submetido ao calor do motor do carro da frente, esse seu motor vai esquentar. E aí você não vai perder rendimento e pode até quebrar o carro. Mesma coisa é a sua cabeça, é a sua mente, é o seu cérebro. Se você ficar o tempo todo processando, buscando resposta, resposta para as questões que você está enfrentando, você vai ficar cansado e isso vai fazer com que o seu desempenho caia. Então, você tem que dar esse momento mecânico de transferência. Uma vez você respondendo uma questão para o cartão de resposta, faça um X bem grande em cima dessa questão. Elimine essa questão. Para quê? Para que você, ao manusear o caderno de questões, num segundo momento, você não tenha que ficar perdendo tempo observando essa questão. E aí você se debruça só sobre aquelas que você não conseguiu responder. Uma questão que num primeiro momento você não identificou a resposta, num segundo momento você pode identificar. Muitas vezes, uma questão que você está respondendo, vamos supor, a questão 40, ela traz uma luz em cima da questão 25, por exemplo. Muitas vezes isso é comum nas provas. Os autores de uma disciplina acabam dando dicas sem querer, sem saber. Muitas vezes eles não cruzam essas provas. As bancas que elaboram as provas são diferentes. Então, isso é muito importante. Segundo ponto, vamos voltar agora para as questões que você não conseguiu resolver. Na mesma técnica. Primeira coisa, aquela leitura, aquela busca de entender o que é que a questão está pedindo, a análise e tal. Não conseguiu resolver dentro de um tempo mínimo, deixa ela de lado, passa para a próxima, e administrando o tempo e fazendo todo o processo que nós mostramos anteriormente ainda agora. Bem, feito isso, você vai chegar num dado momento que de 60 questões você deve ter aí 6, 5, 10, depende da sua condição, da sua preparação, que você não conseguiu responder. Então essas questões agora vão para o chamado chute. Ah, mas eu vou logo, como se diz no futebol, calçando a chuteira e metendo bicudo para todos lá. Não, não é assim. Por quê? Porque às vezes numa questão de 5 alternativas, onde cada uma delas tem 20% de chance de acerto, eu não sei qual é a resposta. Mas eu sei que alguma das alternativas não é a resposta de jeito nenhum. Por exemplo, se eu analisar bem, eu posso tirar a alternativa A e a alternativa E, por exemplo. Ficaria então entre a alternativa B, C e D. Com um pouco mais de análise em cima da questão, eu eliminei a alternativa C. Fiquei com B e D. Veja, se agora eu tiver que chutar, eu tenho 50% de chance de acerto. Eu só vou ter 2 alternativas para poder fazer esse chute. Então é um chute mais qualificado. Então você consegue fazer dessa forma, buscar fazer um resultado melhor na prova. Outra questão importante ainda nessa linha do chute é que, se na sua prova, quando você conseguiu responder as demais, a grande maioria das questões, você marcou muita letra A, por exemplo, é natural que não apareça tanta letra A nas outras alternativas. Então você descartaria, por exemplo, a letra A. Ah, apareceu muita letra E, por exemplo. Então você ficaria para distribuir seus chutes entre essas letras que não apareceram tanto. Então são critérios que podem ajudá-lo, né? Importante dizer que o resultado num concurso, numa prova, numa seleção, é resultado do estudo, é resultado da organização, é resultado de você cobrir o assunto, de você ter conhecimento, de você ter treinado, ter exercitado. O chute é um mero complemento e aí entra a questão da sorte, mas a nível de complemento. E deixar o seu futuro, deixar o seu resultado, o seu desempenho numa avaliação depender da sorte, aí é pedir muito, né? Então é importante que você esteja preparado, que você possa conduzir a prova em função do que estudou e o chute fica para alguma coisa em torno de 5, 10% no máximo da prova. Bem, no mais, é uma boa sorte e até a próxima.